A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei trazendo a mensagem do culto da noite no lar da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nesse período nós temos refletido sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E na mesma, a gente percebe o apóstolo Paulo elogiando essa comunidade, exortando essa comunidade, encorajando a comunidade, trazendo uma mensagem de esperança para a mesma e também falando sobre o final dos tempos. Tema esse que, devido a esse momento que estamos atravessando de pandemia, é um assunto que recorrentemente aparece com os nossos irmãos. E nós percebemos o apóstolo Paulo tratando desse tema desde o início das nossas mensagens, desde o início das nossas reflexões. No capítulo de número 1, por exemplo, em seu final, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 10 o seguinte: "E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura." Então, o apóstolo Paulo fala do final dos tempos, fala da vinda de Jesus e relaciona com a mesma o final dos tempos. Então perceba, no capítulo 1, verso 10, vinda de Cristo e final dos tempos está relacionados a ira vindoura e a vinda de Jesus. Ou seja, o juízo está relacionado com a volta de Jesus. No capítulo 2 também, no final, novamente no final do capítulo, no final do capítulo 2, nós temos o tema do final dos tempos e da volta de Cristo sendo abordado pelo apóstolo Paulo novamente, quando vai dizer no capítulo 2, versos 19 e 20, "Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria." Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala sobre a vinda de Jesus e coloca, então, o fruto do seu trabalho, do seu ministério, ou seja, as vidas, a comunidade de Tessalônica como sendo algo que alegrava ele diante do Senhor. Então, novamente, o tema da volta de Cristo e agora vinculado com a vida frutífera do apóstolo Paulo, representada na comunidade de Tessalônica. No capítulo 3, novamente, se formos ao final do capítulo 3, nós vamos ver no verso 13 o seguinte: "A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos." Então, aqui nós percebemos o coração, a vida daquela pessoa sendo apresentada diante de Deus e sendo apresentada diante de Deus vinculado com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vinda de Cristo, a vida da pessoa, o tema do juízo e aqui também sendo colocado que Cristo viria com os seus santos. Então, um terceiro elemento aqui é colocado, a vinda de Cristo e também a vinda dos santos. Como isso vai ocorrer? No capítulo 4, isso vai ser melhor desenvolvido. Então, esse contínuo de argumentações que envolvem o final dos tempos, Paulo vem trazendo e continuará. Capítulo 4, capítulo 5, assim como continuará também falando na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Por isso, eu queria pensar na noite de hoje com os irmãos, esperança em meio à adversidade. Esperança em meio à adversidade. E isso por quê? Porque às vezes a visão teológica que a gente tem acerca do futuro, do final dos tempos, pode ser uma visão um pouco terrorista, digamos assim, que muito mais coloca medo na gente do que traz esperança. E não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é trazer salvação, é trazer libertação, é trazer uma vida com sentido, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de amor, e não uma vida amedrontada. Ou seja, a partir do momento que entregamos as nossas vidas a Cristo, nós vivemos uma nova realidade de vida. E uma vida que possui esperança, mesmo em meio à adversidade. Por isso, esperança em meio à adversidade. Façamos juntos então e vamos comentando a leitura da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. E diz assim a santa palavra de Deus: "Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que,
Como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Se lembrarmos lá do capítulo 1, Paulo já havia dito isso, né? Já havia dito que os irmãos de Tessalônica viraram modelo, viraram um exemplo de comunidade para todos aqueles que estavam ao seu redor. E Paulo diz, continue, né? Progridam nessa caminhada, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, que não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Verso 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então os irmãos percebam que aqui nós temos uma moldura, né? Uma moldura sobre o tema da santificação. No verso 3 diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e o verso 7 diz que Deus nos chamou para a santificação. Então o tema da santificação, e dentro dessa moldura do tema da santificação, nós temos uma lista de alguns elementos que devem ser afastados de nossas vidas para vivermos a santificação. E assim como todas as listas que nós percebemos no texto bíblico, essa lista aqui, ela não tem a vontade de esgotar o assunto, né? Fala, não, quem viver isso aqui, somente viver isso aqui, porque está esgotado aqui, vive uma vida de santificação. Não é essa a proposta. A proposta aqui da lista é sinalizar, é indicar um campo semântico, indicar algumas características, indicar um procedimento que atrapalha na nossa vida de santificação. É essa a ideia. Caso contrário, você poderia supor aí, não sei, algum pecado, algo que atrapalharia a nossa caminhada de santificação e dizer, bom, mas não está escrito aqui, né? Então eu posso viver que isso não atrapalha a minha santificação. Paulo vai dizer que o que atrapalha a santificação é isso aqui. Eu, por exemplo, posso ser um corrupto, aqui não está escrito corrupção, então a corrupção não atrapalha a minha santificação. É isso que essa lista quer propor? Claro que não, né? A lista, ela indica, ela sinaliza, ela nos mostra algumas características. Se você for buscar em outras listas, quem sabe esses elementos que você pode estar pensando que não estão aqui, pode aparecer lá. Mas lá também a ideia não é esgotar, porque a ideia da lista não é esgotar, é sinalizar, é apontar. E o principal aqui é nos mostrar que nós devemos buscar uma vida de santificação. Como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. E no outro momento dirá que sem santificação ninguém verá a Deus. Continuando, verso 8. De Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, não rejeita Paulo, e sim o próprio Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. Então aqui o tema do amor, tema forte nos evangelhos, na vida de Jesus, tema forte nas comunidades cristãs primitivas, tema forte nas orientações que os apóstolos traziam para as suas comunidades. O tema do amor aqui aparece mais uma vez, porque é o que, de certa forma, tem que orientar a vida cristã. É uma vida pautada no amor. E, na verdade, verso 10, estás praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, como já falamos no capítulo número 1. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, ou seja, sempre dá para melhorar, sempre podemos melhorar. Ora, estamos realizando agora, devido ao isolamento social, esses nossos cultos pela internet. Ora, isso é bom, ora, isso é bênção, isso edifica, isso traz a proximidade da comunidade, mesmo que virtualmente, mas sempre podemos melhorar, sempre há o que melhorar na nossa caminhada. Quem pode falar, não, eu sou perfeito e não há nada mais o que melhorar na minha vida? Sempre podemos melhorar em algo. Então Paulo elogia a comunidade de Tessalônica no que tange ao amor. Como falamos no capítulo 1, ela virou um exemplo para todas as comunidades da região, porém Paulo diz que eles deveriam progredir cada vez mais. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos,
como vos ordenamos, ou seja, terem uma vida exemplar, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Verso 13 entrará agora propriamente no tema do final dos tempos. Não queremos, porém, irmãos, que estejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que morreram. Isso por quê? Porque havia uma inquietação nesses irmãos. O cristão, ele sempre vive aguardando a volta de Jesus. E isso é legítimo, não tem problema nenhum, e devemos viver a nossa vida hoje como se Cristo voltasse hoje. Isso não tem problema. Sendo que havia uma inquietação nos irmãos de Tessalônica, porque eles pensavam, bom, se Cristo voltar hoje, como fica a situação daqueles que morreram antes da sua volta? O que acontece com eles? Eles não vão vivenciar esse momento maravilhoso, esse momento glorioso do final dos tempos? Como é que fica a situação deles? Era essa a pergunta que estava latente no coração dos irmãos de Tessalônica, que Paulo vai responder, e ele diz que não quer que eles sejam ignorantes em relação a isso. E continua, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então a mensagem do final dos tempos, escatológica, não é uma mensagem de entristecimento para aquele que crê. Para aquele que crê é uma mensagem de esperança. E Paulo não queria que os irmãos de Tessalônica ficassem entristecidos, porque a mensagem da volta de Cristo, do final dos tempos, é uma mensagem de esperança para aquele que crê. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então perceba, voltamos ao final do capítulo 3, quando diz, né? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então aqueles que dormem voltarão com Cristo, voltarão com Jesus. E como isso vai ser feito? Ele continua argumentando e explicando para que esse momento maravilhoso, glorioso da volta de Cristo seja um momento de esperança para as nossas vidas. Ora, verso 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então perceba, Paulo se coloca, entendendo que Cristo volta e volta ainda na geração dele. Ele vivia aguardando a volta de Cristo. Então essa era a expectativa que ele possuía, assim como a expectativa que todos os cristãos sempre possuíram na história da igreja. E que nós possuímos ainda hoje. Viver hoje como se Cristo voltasse hoje. Ou seja, não é para prorrogar para frente e vou viver uma vida desregrada hoje, porque não, já que ele volta só depois, então depois eu me acerto no futuro. A gente não sabe quando vai ser a volta de Cristo individual para cada um de nós, quando a gente vem a falecer. Por isso devemos viver como se Cristo voltasse hoje. Essa é a nossa expectativa. Então Paulo vai dizer, no verso 15, os vivos, os que ficaram até a volta do Senhor, de modo algum precederão os que dormem, os que morreram. Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é dessa forma que Cristo virá com os seus santos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós cremos na ressurreição. A morte não é um ponto final. A morte que experimentamos aqui humanamente é apenas uma vírgula, uma pequena pausa, porque um dia estaremos todos reunidos juntos com o Senhor novamente. Então, os mortos ressuscitarão. A ressurreição é a mensagem da vida, a vida que vence a morte. Que lindo! A vida que traz esperança, mesmo em meio às adversidades. Então, os mortos ressuscitarão primeiro, como diz o texto, e estarão junto com Cristo. Verso 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então perceba, os mortos ressuscitam, nós, os que ficarmos, somos arrebatados, estaremos juntos com o Senhor na sua vinda, que como já falamos anteriormente, está vinculada com o juízo, e estaremos com o Senhor para sempre. É o final dessa história como nós a concebemos. E como vai ser dito no outro texto, será estabelecido novo céu e nova terra. Ou como diz, na linguagem aqui da carta propriamente dita, para sempre.
estaremos na eternidade com o Senhor. E encerra então o capítulo 4 dizendo: consolai-vos. A mensagem do final dos tempos não é uma mensagem terrorista, é uma mensagem de consolo, de esperança para aquele que crê. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Assim, meus irmãos, esperança é a mensagem da volta de Jesus para aquele que crê. Esperança em meio à adversidade. E para termos esperança em meio à adversidade como essa que estamos vivendo nesse momento com a pandemia do coronavírus, vivamos uma vida de santidade. O versículo de número 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E o 7 diz: porquanto Deus nos chamou para a santificação. Vivamos uma vida de santificação, progredindo, avançando, buscando sempre viver a vontade de Deus em nossas vidas, independente do momento em que estivermos atravessando. Que busquemos cada vez mais nos aproximar daquilo que Deus espera de cada um de nós. Que venhamos a nos afastar daquilo que prejudica a nossa santificação, prejudica a nossa caminhada. E assim, sejamos melhores pais, sejamos melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores profissionais, melhores patrões, melhores irmãos em Cristo, que sejamos melhores pessoas nesse mundo. E busquemos assim uma vida de santificação na presença do Senhor. Em segundo lugar, para termos esperança em meio à adversidade, vivamos uma vida de, com, por e no amor que vem de Deus. É o amor que dá sentido a tudo, até mesmo porque o amor, como diz a palavra de Deus, o amor é a essência de Deus, porque Deus é amor. Quando falamos de amor aqui, falamos do próprio Deus, porque Deus é amor. E no verso 9 diz isso: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amar-vos uns aos outros. Quem não sabe disso? Né? Quem é que não sabe dessa informação? Difícil às vezes é viver essa informação, né? Pegar essa teoria e transformar em prática, né? E vivenciar essa revolução que o amor faz nas vidas, essa revolução que o amor faz na sociedade, quando vivemos uma sociedade pautada no amor que vem de Deus. Quando temos uma família que vivencia esse amor que vem de Deus. Isso é maravilhoso, isso é transformador. E em meio a essa adversidade que estamos atravessando, como é bom percebermos elementos de amor que nos encorajam, que nos incentivam e que nos possibilitam encararmos esse momento que estamos atravessando. Uma mensagem, às vezes, no WhatsApp, um telefonema perguntando como você está. Como é bom percebermos sinalizações do amor sendo demonstrado por cada um de nós para com os nossos irmãos. Vivamos então uma vida de amor, uma vida com amor, uma vida por amor, uma vida no amor que vem de Deus. E por fim, para termos esperança em meio à adversidade, vivamos uma vida onde Deus é a razão última da nossa esperança. Ou seja, Deus, nós olhamos para Deus, nós aguardamos em Deus, nós esperamos em Deus, nós temos Deus como centro da nossa vida. Deus é a razão última da nossa esperança. Mas como vocês têm esperança em meio a todo esse mundo que vivemos? Porque a nossa esperança não está no mundo. A nossa esperança está em Deus. Deus é a razão última da nossa esperança. E o verso 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que morreram, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A razão última da nossa vida é Deus, é o Senhor. É esse encontro que nós teremos com Ele, onde vivenciaremos uma nova realidade na nossa vida. Assim, a nossa esperança não está no aqui e agora. A nossa esperança está sempre em Deus, que transforma o aqui e agora, que transforma as nossas vidas e nos possibilita viver uma vida que vale a pena ser vivenciada. Assim, eu encerro a nossa reflexão. Esperança em meio à adversidade. Para termos esperança em meio à adversidade, vivamos uma vida
de santidade. Vivamos uma vida de amor, com amor, por amor e no amor que vem de Deus. E vivamos uma vida onde Deus é a razão última da nossa esperança. Nesse período que estamos atravessando, que não venhamos a nos atemorizar, entrando numa perspectiva terrorista sobre o final dos tempos, mas que possamos enxergar a vinda de Jesus como algo almejado, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem sobre a vinda de Jesus é uma mensagem que traz esperança, consolo e conforto aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que haja esperança no seu lar.